pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula, né? Continuando aí nessa série Atualiza VET e continuando também com as doenças de equinos. Hoje a gente vai falar da adenite equina, né? O tão conhecido também a doença, mais conhecido como garrotilho, muito comum aí, né? Na população aí de cavalos, de equinos em geral, equídeos, melhor dizendo, em geral, né? Então, aí, como a gente estava falando de outras doenças, a gente vai continuar ainda nas doenças de equinos, tá? Né? E no canal, nessa série aí, Atualiza VET. Então, antes da gente começar, vou pedir mais uma vez para que você que não é inscrito no canal se inscreva, né? Que curta aí o vídeo, comente, né? Dê a sua contribuição, o que você acha, que você gostou, o que você não gostou, né? O que desagradou, alguma informação que deixei de passar, ou por algum motivo não foi, né, entendido adequadamente, que você tenha dúvida, coloque aí nos comentários também, então comente. E o principal, gente, compartilhe esse vídeo. Tá? Compartilhe esse vídeo para que realmente o YouTube identifique que é um vídeo que possa interessar mais pessoas, que possa ser mais distribuído, né, nas redes, aí, que possa aparecer no feed aí de vários usuários aí para poder também se interarem e principalmente aí se capacitarem melhor, né, com informação de qualidade, o que a gente vem sempre buscando colocar para vocês. Tá bom? Então curta esse vídeo, curta e compartilhe com aquele amigo, pessoa aí que você acha que possa se interessar, que vai se interessar por essa aula também. Beleza? Então vamos começar a falar aí hoje sobre a adenite equina, né, mais conhecida aí como garrotilho, muito comum aí na vida aí dos criadores, né, de equinos aí no Brasil. Vamos lá. Bom, por definição, pessoal, o garrotilho é uma doença infectocontagiosa, né? Então, causada por um agente infeccioso, a gente vai falar isso, né? Uma de etiologia bacteriana, aí do Streptococcus equi, subespécie equi, e contagiosa, né? Então, caracterizada bastante pela inflamação do trato respiratório superior, que tem algumas outras relações aí também, não se limita somente ao trato respiratório superior, né? Mas com produção caracterizada bastante com produção de secreção mucopurulenta e que causa uma linfadenite. Então, muito que está relacionado, que não é somente respiratório superior, é que muitos linfonodos ocasionados também podem, em alguns casos, podem terminar essa linfadenite em outros linfonodos. Tá? Então, é uma doença de etiologia bacteriana, causada por uma bactéria, um gênero bastante conhecido dentro da produção animal, que é o Streptococcus. A gente tem outros gêneros aí outras espécies do gênero de Streptococcus, que também fazem parte aí de importantes doenças, né, tanto em bovinos, suínos, equinos, mas em equinos, além desse, tem o Streptococcus oepidêmicos, existe o Streptococcus equi da subespécie equi, tá, que causa aí o garrotilho ou a adenite equina. Então, a causa do que a gente está falando, né, do garrotilho, da adenite equina, é o Streptococcus equi, subespécie equi. Então são os Streptococcus, vocês verem lá, tem uma aula do gênero Streptococcus, vou deixar um card aqui, uma aula mais antiga que eu gravei em microbiologia, né, que são cocos gram-positivos de características beta-hemolíticos. Então eles vão apresentar uma hemólise do tipo beta, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Então são bactérias encapsuladas, com cápsula apresentando bastante concentração de ácido hialurônico e fermentam a salicina e a sacarose, tá? O grande ponto de Streptococcus equi, e isso é difícil, vamos colocar assim, erradicação, né, nas criações de equinos, e sempre deve estar atento, por conta dessa alta morbidade que se tem, é em decorrência da presença de seus fatores de virulência. O que são esses fatores de virulência? São estruturas ou mecanismos, né, decorrentes aí do metabolismo bacteriano, que produzem substâncias ou agem com essas substâncias, elas agem baseando-se justamente numa forma de você aumentar a severidade se casos mais graves, ou aumentar o potencial de infecção e manutenção dessa infecção. Então, alguns fatores de virulência que essa bactéria produz é a proteína M, tá? Streptolisina S, e proteínas de ligação que facilitam a colonização bacteriana no tecido. A transmissão, pessoal, a transmissão ela se dá por via oral ou via nasal, né, por contato direto ou por contato com fômites. Então, tratadores, aí, obviamente, que utilizam materiais, mesmo, né, de um animal para o outro, de um animal contaminado que utiliza um animal susceptível, pode ser um veiculador da bactéria até outro animal mais susceptível. Mas às vezes a transmissão é por via oral ou via nasal, né? Então, entrada e saída do agente aí por via oral, via nasal, pela ingestão de alimentos, via oral, ou inalação aí pela via
nasal. A gente pode observar que sinal característico é essa secreção mucopurulenta bastante evidenciada que se tem aí com uma forma de infecção de trato respiratório superior, tá? As vias aéreas, vias nasais principalmente. A eliminação do agente, a transmissão. O quadro febril, ele pode, após o quadro febril, 2, 3 dias depois desse quadro, já pode ocorrer a transmissão, tá? E após o estabelecimento da infecção com a apresentação de sinal clínico, esse animal ele fica transmissor por 4 a 7 dias após também. Para a gente entender um pouquinho da patogenia, né, a gente vai falar isso, um pouquinho, já falou dessa relação da imunologia, um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais até, tá? Mas essas secreções e fômites, né, contaminados, né, a partir aí de substâncias de animais infectados, eles vão ser ingeridos ou inalados pelo animal susceptível, né, que essas bactérias vão aderir a essas mucosas, mucosa oral, mucosa nasal, e a partir dali ela vai para onde? Né? Vai inflamar tonsilas palatinas, tonsilas linguais, vai para a orofaringe, nasofaringe e também ir para os nódulos linfáticos, causando um quadro de linfadenite, tá? Ou, né, que no caso a gente vai falar da adenite equina. Feitas essas infecções, o que vai acontecer? Uma multiplicação, né, inicial nesses locais. Multiplicando, você tem um aumento da carga bacteriana, e aí você tem infiltração linfocitária. Pela grande coisa da multiplicação, logicamente isso vai um fator imunogênico, vai atrair a resposta imune inata, nódulos linfáticos, inflamatórios vão para ali, células inflamatórias, mastócitos, uma grande quantidade também de macrófagos vai para lá, né? Essa infiltração leucocitária, que vai acontecer o quê? Juntamente com essas longas cadeias de bactérias, né, de Streptococcus equiforme, eles vão formar um edema, um abscesso, tá? E a partir da formação desse edema, desse abscesso local ali, ou nos locais ali que aconteceram a infecção, vai determinar um quadro febril, tá bom? O que isso significa, esse edema de abscessos? É um fator antifagocitose. Você vai ter o quê? Uma grande manutenção dessa bactéria aliada às células bacterianas e pela presença de fatores de virulência, que a gente vai falar logo em seguida, vai determinar o quê? Uma forma de se proteger, de proteção dessa bactéria contra a ação de fagócitos. Ou seja, vão tentar fazer a fagocitose e não vai ocorrer a opsonização e com isso essa bactéria vai ser difícil de ser pega, fagocitada. Assim essa bactéria permanece viável, se multiplicando, atraindo ainda mais células inflamatórias, causando um aumento desse edema, a formação de maior volume de abscesso também, tá? Isso significa o quê? Uma falha na resposta imune inata, ou seja, o primeiro que seria as barreiras naturais já foi para o espaço, o segundo que seria essa resposta inata, a resposta inflamatória local, também foi para o espaço, né? A bactéria conseguiu debelar esses 2 graus. O que falta agora? A resposta imune específica, tá? Que aí a gente tem um outro fator mais à frente que a gente vai falar disso um pouquinho. Vamos então para sinais clínicos, tá? Bom, infecção de trato respiratório superior, causa abscesso, né? Inflamação local ou de maior área, que podem, obviamente, determinar sinais clínicos variáveis de acordo com o estado clínico do animal, se ele teve infecção prévia ou não, se é imunocompetente ou imunoincompetente. Então, esse parâmetro, essa análise clínica, até epidemiológica também que a gente está falando, né, ele vai dar essa variedade de sinais clínicos. Então, não existe um sinal patognomônico. Para falar a verdade, eu odeio essa expressão, que isso não existe em medicina veterinária. Pelo amor de Deus. Porque o sinal isso aqui da doença é um sinal patognomônico. Patognomônico é aquele sinal que você observa, evidencia e já faz o diagnóstico, né? Em enfermidade infecciosa isso não existe, gente. Impossível. Principalmente sinais tão específicos quanto isso, tá? Só fazendo parênteses aí, minha opinião também. Existem outros colegas aí que têm outra opinião diferente e, logicamente, eu respeito. Tá bom? Mas para mim não existe. Vamos lá. Então você tem sinais clínicos aí, variáveis, tá? Os mais comuns é uma febre alta com mais de 39 graus, sensibilidade à palpação, principalmente na região retrofaríngea, por quê? Vai estar inflamado, o animal ele vai sentir dor à palpação. Então, isso pode evidenciar já o início de uma linfadenite nos linfonodos retrofaríngeos, principalmente nessa região, tá? O animal ele vai ter um desconforto por conta da febre, logicamente esse animal vai estar numa letargia, ele vai estar mais apático, podendo evoluir para casos de depressão, onde o animal não se interessa mais nem se alimentar muitas vezes, tá? Mas isso é um quadro mais agudo da doença, logicamente, tá? E aí você começa a ter uma descarga nasal mucopurulenta, geralmente é bilateral, não é somente numa narina, tá? Você consegue evidenciar isso, mas em ambas
você identifica essa descarga nasal mucopurulenta. Que aí podendo evoluir, geralmente nos casos eles evoluem para uma linfadenopatia, onde vai observar esses abscessos, principalmente no linfonodo retrofaríngeo e mandibular. Sublinhei o retrofaríngeo porque justamente é o relato mais observado em toda a história, né? Tudo que já foi notificado sobre o garrotíleo, sobre a adenite equina, é o linfonodo retrofaríngeo que você tem maior proximidade ali da região afetada, né? Então, logicamente, a maior área com carga bacteriana vai para ali também. Você tem todo um acometimento também daquele linfonodo pela questão de multiplicação celular também ocorrendo, para uma resposta imune mais específica, né? Uma proliferação e, logicamente, que se você tem um edema desse linfonodo retrofaríngeo. O grande problema é que cai na circulação, vai para onde? Vai para o linfonodo dessa carga bacteriana, que a inflamação é gerada ali também. Então você tem um aumento de formação desses abscessos nessas regiões. Então, para diagnóstico, gente, a gente tem que avaliar a história clínica do animal, o manejo que foi empregado, se o manejo está adequado, se o manejo empregado no animal, desde manejo nutricional, zootécnico, tudo mais, ele é um manejo que pode evidenciar fatores de risco que são estressantes para o animal, condições de estabulação ou não, se esse animal já foi exposto, se tem história clínica da doença na propriedade, se esse animal teve viagens ou né, foi transportado por longos períodos, né? Se participou de encontros e provas equestres, se teve aí contato com algum ou não, se houve uma falha na fiscalização de animais que apresentavam ou não sinal clínico, né, característico, tudo isso deve ser levado em conta ao fazer a anamnese, ao identificar também em contato, né? Além, logicamente, do exame clínico. O diagnóstico direto é o que a gente chama de teste padrão ouro. Eu não chamo, a gente vai falar o porquê disso, tá? Até inclusive está sendo bastante questionado o uso, a aplicação, mas por que é o teste mais utilizado? Primeiro que é acessível e até ligeiramente rápido, tá? E não demanda alto custo. Logicamente, vai ser no laboratório, vai ser enviada a amostra, coleta, e aí pode ser feita várias coisas. Porém, o isolamento do Streptococcus equi, primeiro ele tem que ser diferenciado dos Streptococcus zoepidêmicos, tá? E aí o que a gente observa, né, desse isolamento de Streptococcus equi? Primeiro que a técnica é baixa a sensibilidade. Tem que ter uma amostragem feita pelas, né, a coleta de amostra feita, ela tem que ser muito bem feita, porque senão você tem aí possibilidade também de ser resultados falsos negativos. Depende também da evolução clínica. No início da infecção, a carga bacteriana no animal vai estar baixa. Então, muitas vezes, a amostra coletada tem uma carga bacteriana baixa que não consegue depois ficar mesmo aplicada em meio enriquecido e tudo mais, né? Ou aplicado já diretamente em placa. Então, tem que ter muito cuidado na amostragem. E justamente diferenciar dos zooepidêmicos, que também é um contaminante da amostra. Geralmente, os equinos eles apresentam no biota, eles apresentam na pele o Streptococcus zoepidêmico, inclusive na mucosa nasal. Outro diagnóstico direto que pode ser feito por meio da PCR, tá? Então, pela amplificação do gene da proteína M, também de SOD-A, que é outra proteína, toxina, uma proteína, um metabólito aí da bactéria, pelos genes que codificam essas proteínas aí, enzimas, né, SOD-A, tá bom? Então, a PCR, identificação, permite também a identificação de subespécie e principalmente portadores persistentes. Existem vários protocolos. Se você pesquisar, né, nos grandes portais aí de periódicos da CAPES, aí para o PubMed, isso aí na Cielo, ou mesmo lá digitar dentro do Google acadêmico, tudo relacionado à adenite equina, ao garrotíleo, você sempre vai ver estudo de caso, né, relato de caso, ou tratamento, complicações associadas a um caso específico que teve, ou uma história clínica de atendimentos de animais ou equinos com problemas respiratórios e quantos desses foram diagnosticados para a adenite, tá? Outros que vocês vão ver são tratamentos, são protocolos diferentes de tratamento, tá? Cada protocolo pode estar associado muito ao estágio da doença, estágio inicial, estágio mais severo, idade de animais diferentes. Mas, gente, a maioria, o que é observado, e cai em conversa com os colegas, que são médicos veterinários aí de equinos, colegas de outras universidades são clínico, né, clínico médico de equinos também, que são clínicos, falam que a maioria do tratamento não requer tratamento específico. Dá uma involução, é mais um tratamento de um tratamento suporte para esses animais, tá?
onde um descanso, um ambiente confortável, alimentação mais fresca, de boa qualidade, isso vai fazer com que o animal ele tenha, primeiro, um bem-estar animal melhor, para a questão da ventilação adequada, né? Então tudo isso favorece para isso. Olha que estábulo chique, né? Eu não tenho, peguei uma outra foto aqui, não lembro se eu coloquei, tá? Mas a comida de boa qualidade, que também tem um estábulo aqui, acho que mostra de Dubai, é feito até em mármore o negócio. Então, se você não tem, né, um estábulo desse em mármore ou uma condição, né, igual esse daqui, que parecendo a do John Dutton, lá da série Yellowstone, tá? Não tem uma coisa de filme dessa daqui, de série da Netflix, o que você pode fazer? Você pode transformar o seu estábulo, o estábulo que você tem na sua propriedade, ou que você trabalha ali e tudo mais, num verdadeiro hotel 5 estrelas, bastando o quê? Você dá descanso, você dá praticamente o que? Um ambiente confortável para o seu animal, dá um alimento fresco ali para ele, tá bom? Então, propiciar também o fácil acesso à comida, ou seja, o ambiente que ele está, ele tem que ser mais adequado. Então, melhora aquele ambiente, dá uma ventilação adequada, principalmente em períodos quentes, né, onde o animal tende a ficar aquele ar mais sufocante, por conta de má ventilação, por conta de não ter, né, primeiramente quente, né, o animal ele sente bastante, o equino ele sente bastante os períodos quentes, então a questão é justamente essa, dar melhores condições, beleza? O uso de antibióticos, gente, ele é bastante questionável. Então, poucos trabalhos, né, relacionam a eficiência de alguns princípios ativos ou tipos de antibióticos ou categorias de antibióticos, tá? Mas há um uso, sim, na maioria dos casos, tá? Mesmo com evolução, a principal forma de tratamento, o fármaco utilizado vai ser antibiótico, tá? Qual que é o grande problema da questão do uso do antibiótico? Porque que grande parte, né, e a gente encontra vários artigos que questionam o uso do antibiótico ou até não indicam o uso do antibiótico. Principal forma de prevenir, né? Logicamente vai dar uma prevenção de cunho mais específico e de falar de medidas inespecíficas. Medida específica justamente é protegendo o animal especificamente contra o Streptococcus equi. E para isso existem vacinas, né, que são disponíveis no Brasil, são vacinas polivalentes, inativadas, tá? E que usam aí geralmente a partir dos 3 até 6 meses de idade. Então animais nessa faixa etária de 3 a 6 meses de idade, eles recebem 2 doses de 2 ml, tá? A primeira sendo 0 dias e depois aí 42 dias depois, que vai dar em torno aí de 6 semanas para frente. 6 semanas? 8 semanas. Tô tentando fazer as contas aqui, né? 6 semanas, tá? 42 dias, segunda dose, e depois faz a revacinação após os 6 meses. Então, os animais adultos, depois, você tem a dose a mesma, faz a revacinação de 6 em 6 meses. A vacina, ela tem uma alta eficiência, tá? Então é importante, principalmente em animais estabulados, nos períodos mais frios, de baixa ventilação. Então, animal que recentemente entrou na propriedade, então faça a vacinação, né, dos animais ou que vão ser deslocados, tá? Mantenha essa vacinação também, que ela é importante, já que é uma doença de alta morbidade, alta prevalência que pode acometer o rebanho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu faço aqui um apelo para você que gosta desse conteúdo, que se importa com o canal, para você que é membro, tá? Que está ali realmente contribuindo com esse canal e que sabe que esse material produzido aqui é relevante para você. Será que esse material não pode ser relevante para um colega, para outra pessoa que você conheça? Então eu peço para que você, pessoal, gente, compartilhe esse material com o maior número de pessoas que você conseguir. Aproveita, se inscreva ali no canal, vamos aumentar a quantidade do canal, ative ali o sininho que tem para receber notificação de conteúdo novo, participe, tá bom? Conto com a sua colaboração, ajude a divulgar o canal, faça os 3 Cs, né? Curta, compartilhe e comente aí, né? Tá tão em moda falar isso, vamos falar também. Beleza, gente? Então aí, mais série próxima aí, a gente vai ter uma aula bastante importante, que por enquanto eu vou deixar surpresa, depois vou colocando um pouquinho aí no canal, mostrando para vocês aí que vem coisa boa. Tá bom? Um grande abraço, curtam aí, compartilhem, comentem e bom estudo. Valeu!